Marco, tudo bem, Marco? Prazer receber aqui no nosso sindicato, a Rádio 360, o Portal 360, para nos dar a nossa opinião a respeito do que aconteceu na Câmara de Vereadores hoje. A primeira coisa que tem que ser dita é que não houve publicidade por parte da Câmara. A publicidade não foi ampla, não foi discutido com a comunidade, não teve uma discussão aberta. Fizeram uma reunião numa manhã de um dia útil que o pessoal não pode participar, a maioria das pessoas que estavam lá, poucas pessoas, infelizmente, pessoas que não têm, que poderiam estar, mas a maioria do povo são-borgense não pôde participar. A gente viu pelas mídias sociais muita manifestação contrária a essa posição dos vereadores de São Borja, infelizmente, mas mesmo assim os vereadores aprovaram o aumento das diárias, pode-se dizer. A nossa contrariedade a isso, não somos contra o vereador viajar ou ter diária, muito pelo contrário, eu acho que os vereadores têm que viajar, o prefeito tem que viajar, os agentes públicos têm que viajar para buscar recursos para São Borja, e muitos deles fazem isso. Porém, os valores que foram colocados como diárias, esses valores extrapolam em muito os valores que são comercializados nos hotéis em Porto Alegre, nos restaurantes em Porto Alegre. Um exemplo, eu fiz um estudo, até está aqui na minha mesa, eu fiz uma pesquisa de preço, os melhores hotéis muito bons, hotéis 3 estrelas, começando pelos hotéis 3 estrelas de Porto Alegre, é em torno de R$300, R$350. Um dos melhores hotéis que tem em Porto Alegre, que é o City Hotel, que a maioria das pessoas ficam lá no City Hotel, as autoridades, quando vão a Porto Alegre, fica a 4 quadras da Assembleia Legislativa e do Palácio Piratini, Palácio Farroupilha e Palácio Piratini. Esse hotel está em R$400. R$400. É um hotel 4 estrelas, que tem todo o conforto para que o vereador possa ficar, sem falar dos hotéis menores, que é em torno de R$200. Então, quando o vereador, e aqui vai um contraponto ao vereador Marcelo Robalo, o vereador atuante, que trouxe, como ele diz, ele trouxe muito dinheiro para São Borja, e isso tem que ser dito, tem que ser parabenizado o vereador, porque ele é um vereador atuante que busca recursos para investir em São Borja. Só que quando o vereador diz que subiu muitas coisas, não subiu, vereador. Infelizmente, a sua palavra está equivocada. Os hotéis, a média de almoço em Porto Alegre é R$60, um almoço muito bom. Se uma pessoa mais humilde, paga R$30 um almoço. Então, uma diária de R$1.044 é muito alto esse valor. E aqui a gente tem que fazer abrir um parêntese. A Câmara de Vereadores é diferente da Prefeitura. A Prefeitura, como é que se comprovam as diárias dos servidores, dos agentes da Prefeitura? O servidor viaja com diária, ele tem que apresentar notas fiscais de despesas. Ele tem que trazer a nota fiscal do hotel, ele tem que trazer a nota fiscal do almoço, do restaurante, para comprovar que ele gastou esse valor. Não temos nada contra que seja R$1.044, mas que o vereador possa comprovar com notas fiscais, não como é feito há muito tempo pelos vereadores. Como é que se comprova uma diária? O vereador entra na Assembleia Legislativa, no entrar na Assembleia ele já é registrado a hora que ele entrou. E pode pegar uma declaração de qualquer chefe de gabinete, um assessor lá, declara que o vereador fulano esteve na Assembleia Legislativa para falar com o deputado fulano e tal. Essa é a comprovação da diária do vereador, ou seja, se o vereador tiver um familiar que mora em Porto Alegre, a gente sabe que a maioria tem, vai para a casa do familiar, não paga hotel, almoça muitas vezes com a família e não tem despesa nenhuma com a diária. E essa diária vai para onde? Essa diária vai como salário para o bolso. Então não é realmente uma diária para sustentar a despesa do vereador. Por isso a nossa crítica, por isso que somos contra esse aumento da diária. As diárias dos vereadores estavam em torno de R$600. R$600 dá para ir a Porto Alegre, parar num hotel muito bom, comer muito bem e tranquilamente. Aí tem as despesas de locomoção, como o vereador falou, mas a despesa de locomoção é devolvida pela Câmara. A legislação da Câmara diz que se eu gastar com o meu carro despesa de combustível, me devolve o valor. Então, se eu pagar pedágio, é devolvido o valor. Então, esse discurso é infundado, é errôneo. Esse valor, então, das diárias, ele é gasto
Apenas para para pousar no hotel pousar e alimentação. e se alimentar. Só isso. Então, é R$ 1.000 só para isso. é um valor considerável, né? E pegando por base no que ganham os servidores, por isso a nossa contrariedade. Eu sou presidente do sindicato, nós temos 1.100 associados aqui. Desses 1.100 associados, quase 60% ganha abaixo, mais de 60% ganha abaixo do salário mínimo. O salário da carreira dele está em 1.000 e pouco. Eu estava te mostrando aqui, ó, o salário do nível 1. O nível 1 é aquele servidor que trabalha no serviço braçal, os serviços gerais, aquele que tu enxerga todo dia na rua. O salário dele inicial é R$ 1.068. Quantas horas semanais faz o servidor? 40 horas semanais, durante 5 dias. 8 horas por dia. Para receber menos de um salário mínimo federal. Só para ganhar menos que o salário mínimo. Aí alguém pode dizer, mas ninguém ganha menos. Sim, não ganha porque a Constituição Federal diz que tem que pagar um salário mínimo. Então hoje todos estão nivelados por baixo. Os serviços gerais ganham um salário mínimo, o agente de biblioteca ganha um salário mínimo, o atendente recreacionista, que é um professor que cuida das crianças, ganha um salário mínimo, o secretário de escola ganha um salário mínimo, o motorista ganha um salário mínimo, ou seja, está nivelado todo mundo em salário mínimo. Por quê? Porque os níveis da carreira estão abaixo do mínimo. E aí, quando eles são promovidos, eles não alcançam o salário mínimo e não vê a cor do dinheiro. Por isso que nós ficamos muito tristes com o que aconteceu na Câmara e muito triste ainda porque não houve manifestação dos vereadores. Os vereadores poderiam ter usado a palavra, pedido a palavra e falado, olhando para as pessoas que estavam ali, dizendo, ó pessoal, nós estamos votando um aumento nas diárias, porque isso aqui vai ajudar isso e aquilo. Mas não houve, simplesmente todo mundo abriu mão de usar a palavra e votaram. Então a nossa contrariedade é isso, e quando o vereador diz que isso é interno, não é interno. Isso não é interno, porque o dinheiro é público, o dinheiro é de todos. O orçamento é público. Se não for despesa, se não for gasto todo o orçamento da Câmara, é obrigatório. Isso não vai ficar guardado lá, é obrigado a devolver para o orçamento geral. Então, o que a gente está vendo? Está vendo gastarem, né, queimando o orçamento em coisas que não se justifica. E esse aumento das diárias não se justifica. Porque a própria diária ela é corrigida anualmente. Todo mês de janeiro ela tem uma correção pela inflação. Então, ela não pode dizer, está defasado. Não está defasado. Defasado está o salário dos servidores. Então, essa é a nossa contrariedade. Infelizmente, é o que a gente pensa. E vocês têm alguma expectativa de diálogo com a Prefeitura, com a Câmara dos Vereadores, para buscar resoluções em relação ao salário dos funcionários públicos, que está realmente defasado? E esse é outro ponto, né? Tirando a questão da Câmara de Vereadores, a gente está num diálogo muito, muito bom, inclusive, tem que ser manifestado, com a Prefeitura. Estamos conversando principalmente com o secretário de Administração, o Cristiano, que foi indicado pelo prefeito para conversar com o sindicato, e nós estamos conversando e levando as nossas demandas. As principais demandas hoje que está colocada na ordem do dia, vamos usar esse termo aí que é usado na Câmara. O que nós temos na ordem do dia? Nós temos o problema do IP, né? O IP Saúde vai aumentar. A partir de julho, ele vai dar um salto muito grande no valor. E aí aqueles conveniados, que é o caso do município de São Borja, que convenia com essa entidade estatal, os nossos servidores vão ter um acréscimo muito alto. Um exemplo, um servidor que ganha um salário mínimo, que a maioria ganha um salário mínimo, e tiver 2 dependentes, ele vai pagar quase R$1.000 de plano de saúde. Como que ele vai sobreviver? Como é que ele vai se sustentar pagando R$1.000 de plano de saúde e ganhando R$1.500 de salário mínimo? Então, isso são coisas que a gente tem que colocar na mesa. Infelizmente, os vereadores não estão preocupados com isso, porque até hoje os vereadores não se preocuparam em sentar e resolver a questão do IP, infelizmente. Mas a gente está conversando com o secretário, já apresentamos algumas propostas que possam minimizar esses valores, que a prefeitura possa subsidiar também os servidores, né, nesse ponto, e está bem avançada essa discussão para chegarmos a um denominador comum. Outro ponto muito importante que a gente já vem discutindo desde que o prefeito assumiu, e foi uma promessa dele de campanha, a correção dos salários desses níveis que eu falei, do nível 1 até o nível 6. É uma promessa do prefeito, falado aos 4 cantos e falado principalmente para nós numa reunião, que ele vai, sim, tentar corrigir esse plano. Então a gente está conversando com ele, já houve um estudo do impacto orçamentário e financeiro sobre esses valores e está com o prefeito a discussão. Eu aguardo agora, até o final do mês, a gente está aguardando uma audiência com o prefeito para colocarmos, né, na mesa a situação que está e como podemos melhorar, né?
Então, esses são alguns dos pontos. Depois temos pontos do RPPS, regime de previdência, pontos, coisas pontuais, demandas pontuais que a gente resolve todos os dias a questão de faltas, questão de hora atividade. Agora, até falar uma situação aqui, a gente tem várias ações coletivas na Justiça para que a Prefeitura cumpra as leis federais. Uma delas é a hora atividade dos professores, dos orientadores, dos supervisores, dos professores do AEE, dos diretores. Hoje eu recebi uma notícia que ontem foi feita uma reunião e a Secretaria de Educação vai disponibilizar a hora atividade para os professores, para os supervisores e orientadores. Já é um ganho, né, para os colegas servidores. Então, mais ou menos as demandas que a gente tem, são muitas demandas, mas as principais são essas, Michael. E, infelizmente, a gente tem que fazer esses contrapontos aos vereadores, não é nosso papel, e ficamos tristes porque a gente não viu nenhum vereador se manifestar, dizer, não, eu sou contra isso porque extrapola o valor das diárias. Muito pelo contrário, vimos vereadores de partidos de oposição, que se dizem, né, de oposição, fazendo manifestações, inclusive falando bem alto lá na Câmara de Vereadores, dizendo que o salário é pouco, dizendo que as diárias deveriam ser R$ 1.500. O vereador está fora da realidade. Uma diária de R$ 1.500 só em Dubai que ele vai gastar R$ 1.500 de uma diária. Aqui em Porto Alegre, ou Passo Fundo, ou Pelotas, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, e essa diária tem que ser dito, os R$ 1.000 é só para o Rio Grande do Sul. Se sair do Rio Grande do Sul e for para Brasília, é acrescido de mais 25% ou 50%. Então, isso tem que ser esclarecido, Marco. Era isso, então. Não sei se você quer deixar mais algum recado para a população, para os funcionários públicos da cidade. Agradeço, né, essa possibilidade da manifestação aqui e dizer que a gente não tem nada contra vereador nenhum. Aplaude os vereadores que fazem um trabalho de trazer recursos, viajam para trazer recursos, mas sem esse tipo de absurdo. Tá bom? Muito obrigado. Então é isso. Conversamos hoje aqui com o presidente do CIMUSB, mais uma vez falando aí sobre o tema do dia, né, que foi a votação aí do aumento das diárias dos vereadores. Assim que tiver alguma atualização relacionada a esse assunto, a gente traz aqui novamente também. Muito obrigado à audiência e não esqueça de deixar um like, de compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número possível de pessoas.